Queridos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos. Deus seja gracioso e nos abençoe. Continuamos a nossa reflexão no Evangelho de Lucas e eu quero pensar com os amados capítulo 1, a partir do versículo 5 desse texto, e num tema em que o nosso texto nos proporciona como um tempo de boas novas, que vamos poder tirar desse texto e aprender com este texto bíblico. Reflitamos sobre a providência do nosso Deus, a unção do seu Santo Espírito, na iluminação do seu Espírito. Lucas 1, versículo 5 diz o seguinte: nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Ele converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Ele irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar o povo do Senhor como um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia ficarás mudo, porque não acreditastes nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se de que se demorasse tanto no santuário. Mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário. E expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para a sua casa. Passados estes dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me, para anular o meu opróbrio perante os homens. Meus amados, tempos de boas novas. Qual seria a boa nova tão almejada em nossos dias pela nossa sociedade? Talvez um sinal verde do Ministério da Saúde para voltarmos às nossas atividades sem nenhuma restrição. Completam-se um ano de pandemia no nosso país e passamos por tempos complicados, difíceis, de grandes perdas. Esperamos avidamente por esta boa nova. Nós temos boas novas em nossos dias. Cerca de 10 milhões de pessoas contaminadas no nosso país, de casos contabilizados no nosso país, mais de 9 milhões se recuperaram. Tempos em que nós ansiávamos por vacinas e as vacinas estão presentes, ainda em fase de testes, mas já estão presentes na nossa sociedade.
Anelamos, contudo, pelo sinal verde, para que nós possamos voltar às nossas atividades sem nenhuma restrição. A nossa história é feita assim de momentos de alegrias e de tristezas. Há tempos de paz e tempos de lutas, tempos de refrigério, tempos de angústia, tempos de conquistas e às vezes tempos de derrotas. Se pudéssemos, talvez, apagaríamos da memória alguns fatos que se deram conosco, alguns momentos de dores, de decepções, tempos de perdas, e perduraríamos os momentos de prazer, de alegria, de conquistas, tempos bons e felizes na nossa vida. Mas tudo isso, sejam eles bons ou maus, em paz ou dificuldade, tudo isso faz parte da nossa história e da nossa vida enquanto nós vivemos aqui. Isso faz parte do nosso crescimento como ser humano, como homens que nós somos. Tempos bons e tempos maus, tudo na nossa vida faz parte do nosso amadurecimento como ser humano. Quem não passa por lutas, por batalhas, não sabe o valor da vitória. Como igreja e como povo de Deus, passamos por tempos de guerras, de sombra no vale da morte, porque ainda não estamos na glória. Ainda somos uma igreja militante, não uma igreja triunfante que nós seremos um dia. Mas esse é o tempo em que nós vivemos como experiência num mundo de dificuldades, mas também um tempo de experiência com Deus na providência. Tudo que nós passamos, Deus nos proporciona episódios de triunfo em nossa vida. E assim nós vamos escrevendo a nossa história. Não esqueçamos, vivemos um tempo de boas novas, ainda que em tempos difíceis. Ainda que anelamos por outras boas novas. Tenhamos uma aguçada visão e uma apurada percepção de que este é um tempo de boas novas entre nós e que elas devem ser anunciadas e devem ser proclamadas. Lucas, ao escrever esse texto, esse livro, que hoje chamamos de Evangelho, Lucas escreve com o propósito de dar fundamento histórico, testemunho histórico à igreja de seu tempo e a Teófilo sobre Jesus, o Cristo, o Filho do homem. Ele tem uma narrativa sobre o nascimento, a vida e obra do Salvador, o Cristo, entre nós, os homens, dizendo que ele entrou, Cristo entrou na nossa história. Para tal, empreendeu uma acurada investigação de fatos que se deram em Israel e que são relacionados a este Cristo. E ele fez uma profunda e acurada pesquisa destes fatos entre os apóstolos, na Galiléia, da Judéia, com respeito a Jesus, o Filho do homem, o Filho de Deus. E neste serviço de pesquisa, de procura pelos fatos, ele registra o texto que nós temos sobre a aparição de um anjo a Zacarias e a história de Deus na vida deste homem, lhe trazendo boas novas. Mas observe que no nosso texto inicia narrando e apontando que o tempo de boas novas do Cristo é chegado, identificando neste tempo um personagem histórico, um rei da Judéia, chamado Herodes, que historicamente é conhecido como Herodes o Grande, porque temos outros Herodes na história. Mas Herodes o Grande, que viveu de 54 a.C. até 4 depois de Cristo, que é citado também no Evangelho de Mateus e que é amplamente citado na história secular entre os historiadores do nosso tempo. Com este propósito e com essa narrativa, Lucas traz a nós o contexto da história de Zacarias. No tempo de Zacarias, Cristo veio. Zacarias é um outro personagem histórico para Israel, que pode ser identificado na genealogia de Israel,
Israel se dedicava acuradamente com um zelo muito grande nos registros das suas genealogias. E Israel poderia identificar a vinda de Cristo no tempo de Zacarias, o sacerdote descendente de Arão. Esse texto nos apresenta que esse sacerdote viveu muitos anos ao lado de uma mulher, sua esposa, chamada Isabel. E foram um bom casal de judeus, pessoas piedosas e justas, irrepreensíveis diante dos preceitos e mandamentos do Senhor. Vidas exemplares na fé judaica, nos valores judaicos. Ambos levitas, descendentes de Arão. É digno de atenção o exemplo deste casal no texto em que nós temos diante de nós. Esse casal nos oferece exemplos que nós devemos almejar em nossa vida. Juntos serviram a Deus durante todo o curso da sua vida, como marido e mulher. Ainda que privados de filhos, eles viveram juntos todo o tempo. No texto de Lucas, nos proporciona ensinos preciosos que podem nos fortalecer, nos ser útil em nosso tempo e agora. Assim como foi para Teófilo, para a igreja de outrora, ele nos ensina também grandes ensinos agora. Este foi um tempo de boas novas. Vamos olhar esse texto e entendermos por que foi um tempo de boas novas para aquele profeta e um tempo de boas novas para nós hoje, tantos séculos depois. Observamos que para Zacarias, aquele tempo, já na sua ditosa velhice, foi um tempo de nova oportunidade ministerial. Um servo da linhagem histórica do turno de Abias, esse registro minucioso de Lucas tem propósito. Porque, segundo Crônicas 24, versículo 10, apresenta que este homem, esse profeta, tinha uma linhagem histórica desde os tempos de Davi, o grande rei Davi, quando ele criou 24 turnos de sacerdote para o serviço sagrado do templo. Abias era o 8º turno dentre esses 24 turnos, escolhido entre os levitas, a família de Abias, o sacerdote Abias. Por isso está dizendo esse texto que ele era do sacerdote turno de Abias. Um fato bíblico e histórico para fundamentar o contexto em que Cristo veio. Reunidos os sacerdotes daqueles dias, fizeram uma eleição do turno para servir naqueles dias e caiu o turno de Abias. Zacarias foi dentro do turno de Abias contemplado, foi escolhido para servir naqueles dias dentro do templo, para ministrar no templo, algo que era um privilégio de poucos. Nem todos os sacerdotes experimentavam ao longo da sua vida o que Zacarias experimentou. Poderia se passar uma vida quase toda sem experimentar o que Zacarias experimentou, sem ser escolhido para fazer o que Zacarias fez, entrar nos santos dos santos, entrar no templo para queimar o incenso. Versículos 8 até o versículo 10 diz que ele foi um servo escolhido para ministrar no templo de Deus, a favor do povo de Deus e a oferecer a Deus em favor do povo de Deus. Isto era um grande privilégio para aquele homem na sua ditosa velhice. Responsabilidade em representar o povo e apresentar este povo a Deus como sacerdote que ele era. Enquanto ele ministrava no templo, o povo aguardava de fora, isso por 3 vezes ao dia. Por 3 vezes ele entrava no templo para ministrar no templo. E por 3 vezes o povo ficava naquele período de fora do templo, orando e esperando a ministração do sacerdote no templo do Senhor. Enquanto ele ministrava neste templo e enquanto o povo orava, Deus fazia uma intervenção maravilhosa que era uma velha esperança deste homem. Ele aparece a Zacarias
dizendo que ele não devesse temer. Sempre há essa reação de temor, às vezes de medo pelo maravilhoso, pela apresentação e a manifestação de um ente divino, de um anjo diante de um servo do Senhor. Assim nós podemos observar que a mensagem que este anjo tem para Zacarias é de fato uma boa nova. Ele está agora no serviço cultual e recebe a providência de Deus, uma oportunidade maravilhosa. Ele recebe não só o favor de ministrar no templo, sendo reconhecido pelo povo como alguém que de fato era seu representante diante de Deus, mas esse foi um tempo de poder servir na vida com algo maravilhoso que Deus proporciona ao seu servo, no seu serviço cultual. Tempo de oportunidade de experimentarmos nova instrumentalidade no serviço do Senhor. Tempo de podermos servir, talvez com novidade, com coisas novas, novas formas de servir o Senhor. Tempo oportuno para avaliarmos de fato a nossa instrumentalidade, o nosso serviço cultual e na nossa sociedade em que nós vivemos. E como podemos valorizar o serviço diaconal nosso, o serviço diaconal da igreja, em tempos complicados, difíceis como nós vivemos. E o tempo de avaliarmos o nosso serviço cultual e o valor que damos ao serviço cultual, um tempo em que nós não podemos nos reunir. E que talvez, como Israel aquele dia, um povo que estava fora do templo, que não podia adentrar o templo, mas ficava de fora orando enquanto o sacerdote ministrava dentro do templo. Neste tempo em que nós vivemos, é tempo de boa nova para nós, meus irmãos. É tempo de novas aprendizagens, é tempo de novas instrumentalidades que muitos de nós não lançávamos mãos, e hoje nós temos a oportunidade de reavaliarmos o valor da nossa congregação, o valor da nossa reunião, o valor do nosso culto, o valor do nosso ministério e de servirmos em formas inteligentes nos nossos dias. Estamos privados de nos reunir no nosso templo para evitarmos aglomeração, mas não estamos privados de servir e de cultuar a Deus em todo o tempo. Muitos de nós questionam as normas, os protocolos dos nossos prefeitos, nossos governadores, mas é tempo de podermos trazer à nossa sociedade ansiosa gozo e paz. Ainda que nós passamos tempos difíceis, somos chamados para servir ao Senhor com novidade na nossa vida. Tempos difíceis são tempos oportunos para boas novas do Senhor nas nossas vidas, assim como foi para Zacarias. Pode ser nesses dias um tempo de novas experiências com a providência de um Deus que intervém. Este anjo Gabriel que foi enviado a Zacarias tem uma boa nova para aquele homem. E ele diz: não temas, tua oração foi ouvida. Tua oração foi ouvida. Que oração seria essa? Será que era a oração que ele fazia ali pelo povo e que Deus ouviu? Será que seria aquela oração que ele fazia matinalmente ou dioturnamente, todos os dias? Tua oração foi ouvida. Mas há algo que identifica esta oração e que Zacarias entendeu naquele instante. Tua oração foi ouvida. E ele diz, tua mulher. Então ele faz com que Zacarias possa lembrar de uma velha oração, de anos de oração, e ele, Isabel, colocar diante do Senhor um filho.
Eles não tinham um filho. E era pelo que eles oraram toda a vida. Na cultura judaica, precisamos entender algo importante aqui. Não ter filhos era uma amarga experiência, como a própria Isabel disse, que Deus a contemplou livrando do opróbio de Israel. A vergonha que eles, como marido e mulher, tinham diante de Israel por não terem filhos, serem privados de filhos. Isso era quase como que fosse uma maldição de Deus, ou no mínimo uma falta de graça de Deus. Esta foi a amarga experiência deste casal de viver longos anos orando a Deus sem Deus responder. Tempos difíceis, onde a fé era confrontada, eles sabiam que Deus podia ouvir, que Deus podia intervir, que Deus responde. Agora, este é um fato de consumação. Observe que não ter filhos dentro da cultura judaica, a mulher, a esposa ser privada de dar filhos ao marido, era um fato de consumar um divórcio. Um instrumento que o sacerdote poderia ter lançado mão, Zacarias poderia ter usado, mas não o fez. Preferiu passar anos de opróbrio, mas fiel à aliança de sua mulher, fiel à aliança da sua mulher com Deus. Essa carência de filhos fez com que este casal sofresse suas aflições em casa, um ao lado do outro, sob muitas orações juntos, e se doassem mais ainda em oração juntos diante de Deus. Aprendemos com isso, meus amados, que as nossas orações não são inúteis. E a nossa perseverança na oração, ela deve ser viva e real na nossa vida. Este casal orou 1 ano, 2 anos, muitos anos, mas o filho não veio. Talvez tivessem entendido que Deus respondeu não. Eles não teriam essa contemplação de Deus. Já passaram o vigor da vida, já estão na velhice, tempo em que não poderiam mais gerar filho. Por isso as palavras de promessa do anjo lhes soaram como algo fora do tempo. Aprendemos com isso, meus amados, que a demora em serem respondidas não significa necessariamente que as nossas orações foram rejeitadas. Deus pode nos surpreender no curso da nossa história. Não devemos parar de orar por algo que tenhamos ou que queiramos e que ansiamos por Deus responder. Mas a velhice sem filhos já soava para esse casal como um não, como resposta de Deus. E entenderam que já não deviam mais orar diante de Deus por um filho, porque o tempo já era passado. Aí aprendemos algo fantástico nesse texto, que Deus é maravilhosamente surpreendente. Deus não tarda, ainda que isso nos pareça. Ele responde no seu tempo, de uma forma soberana, poderosa e surpreendente. Agora, na velhice, Deus contemplará a sua família com sua providência. Aquela mulher estéril gerará e trará à luz um filho, e ele se chamará João, que quer dizer Yahvé é gracioso. Que sonho, que presente divino, que algo fantástico, né? Um filho na velhice. A graça de Deus com grande apreço. John Charles Wright, que é um comentarista, disse: nenhum filho causa tanta alegria verdadeira quanto aquele que possui a graça e a intervenção de Deus. Nós podemos acrescentar, aquele filho que nos vem pela graça de Deus, vem para dar gozo aos seus pais e alegria para muita gente. E o nosso texto diz: em ti haverá prazer e alegria, muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Um filho que seria consagrado a Deus, cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Quem não quer um filho deste? Um filho ministrado
ou um filho que é ministro de Deus entre o povo, e ele seria também um arauto do grande rei, conforme predisseram profetas do passado, a voz do que clama no deserto, Isaías 40, ou como Malaquias 3, o mensageiro do Senhor, e veio no poder de Elias, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais. Um filho que converterá muitos desobedientes para a reconciliação com o Senhor Deus e preparará o caminho do Senhor. Queridos, Zacarias anelava por um filho. E ele mal sabia de que Deus lhe traria um filho na sua velhice, e que ele seria aquele que os profetas predisseram. Talvez jamais passou no coração de Zacarias e Isabel que eles teriam um filho, que esse filho seria o profeta esperado por Israel. Deus surpreendeu aquele casal. Meus amados, talvez nós, pais crentes, anelamos que a nossa geração e nossos filhos possam ser bênçãos do Senhor. Que nossos filhos estejam na aliança do Senhor. Que nossos filhos estejam andando no Senhor. Que nossos filhos sejam encontrados fiéis ao Senhor. Anelamos por uma geração, por frutos do ventre da nossa esposa, filhos que sejam para a glória do Senhor. Talvez estejam muitos dos nossos pais que estão nos ouvindo agora, quebrantados diante de Deus, orando junto com a esposa e pedindo que os seus filhos possam ser tais como João Batista. Uma voz do Senhor. E os anos se passam e você não vê que isso esteja se concretizando, mas é tempo de orarmos, porque o nosso Deus da providência é ainda o mesmo, e é o Deus que intervém. Este Deus que conhece a história e que antecipa a história, que é um Deus que prevê todas as coisas, um Deus que conhece todas as coisas, um Deus que pode todas as coisas. Portanto, um desafio a você e a mim: não desistamos de orar. Porque as nossas orações, mesmo depois que nós já morremos, Deus pode agir. Quantos não viram? Quantos não presenciaram o resultado de suas orações? Mas a história nos conta que elas ocorreram porque alguém orou por alguém. Alguém orou diante de Deus insistentemente. Tempo de sermos surpreendidos por Deus, porque Ele é um Deus que intervém, é um Deus que responde. Este é um tempo de boas novas para Zacarias e pode ser tempo de boas novas para você. Um tempo providencial do Senhor para tratar a nossa maturidade de fé, como tratou a fé de Zacarias. Zacarias levantou uma obstrução à sua antiga fé. Como saberei isto? Porque já sou um homem velho e minha mulher avançada em dias. Ele não trouxe à memória os feitos de Deus na história. Como Deus trouxe a Abraão e Sara, que era estéril, um filho na sua velhice. Como Deus trouxe a Zorá e a sua mulher um filho na sua velhice, dando-lhe o nome de Sansão. Como Deus trouxe a Ana, como Deus trouxe a Elcana, um filho chamado Samuel. Esquecer os feitos de Deus podem trazer, no tempo que se chama hoje, tempos de fraqueza, de debilidade. Não podemos esquecer os feitos de Deus na sua história. Zacarias esqueceu que aquilo que aconteceu com tantos no passado poderia acontecer com ele agora. Aconteceu com eles. E acontecerá isso comigo. Sim, o anjo do Senhor disse: eu sou Gabriel, que assiste diante de Deus, e vim te trazer esta boa nova. Sim, isto acontecerá com você. A providência divina sempre interferirá na nossa incredulidade, na nossa pequenez de fé, porque esse é o nosso Deus que age.
para termos grandes experiências com Deus e a providência de Deus e gozarmos de boas novas. Deus intervém na história do seu povo e de seus filhos para nos aperfeiçoar a fé e nos conduzir à maturidade e para manifestar sua graça, glorificando o seu nome entre nós. A incredulidade de Zacarias fez com que ele pudesse ficar mudo os 9 meses da gravidez de sua esposa, mas houve um momento em que Deus lhe faz abrir os lábios e ele profetiza diante do povo de Deus, gerando um hino de glória e de vitória. Como você pode ver na sua Bíblia, nos versículos 67 a 79. Um lábio mudo, agora louva o Senhor. Um coração que passou por um período de dúvida, agora tem respostas, e ele vê seu filho. Ele contempla seu filho. E ele agora está consagrando seu filho. Zacarias, de fato, não agiu como Maria agiu quando este mesmo anjo lhe falou. E ela diz: aqui está a tua serva, que se cumpra em mim a tua palavra. Talvez isso possa ser a nossa experiência. Ou agir como Maria agiu, eis aqui a tua serva. Ou agir como Zacarias. Como poderá ser isto? Este é um tempo de orarmos ao nosso Deus. Senhor, aumenta-nos a fé. Os discípulos pediram isso ao Senhor. Senhor, aumenta-nos a fé. E esse é um tempo da graça de Deus, é tempo de boas novas de Deus, não é só tempo de desastres, de desgraças, é tempo da graça de Deus. Deus não depende da nossa fé para realizar suas promessas, Ele as realizará independente da nossa fé. A questão é que nossa fé poderá nos trazer a experiência de grandes coisas com Deus. A graça e a misericórdia de Deus não dependem de nossa fé, mas do agir de Deus. Mas feliz é aquele que, por sua fé, espera o agir de Deus e descansa no Senhor. Com certeza, por meio da fé, Deus renovará os nossos ânimos e expectativas para tempos de graça de Deus, tempo de boas novas de Deus. Ele nos levará a bom termos. Creiamos para que Deus, para o nosso Deus não há impossíveis. O Deus de Zacarias, o Deus de Maria, é o nosso Deus. O Deus de Israel é o nosso Deus. Sejamos sábios, ao invés de racionalizarmos a fé e racionalizarmos a história, atuemos nela como homens de fé e vejamos grandes coisas de Deus para nós, por nós e por meio de nós.